A CBF convocou eleições para a véspera da chegada de Carlo Ancelotti ao Brasil. O interventor Fernando Sarney, que assumiu o posto vago com o afastamento de Edinaldo Rodrigues, definiu que o pleito acontecerá no próximo dia 25. O Ancelotti chega ao Brasil no dia 26, data em que fará sua primeira convocação para a seleção, de olho nos jogos contra o Equador e o Paraguai pelas eliminatórias. Estão conosco Mili Lacombe e Alicia Klein. E aí, minhas amigas, boa noite para as duas. Ô Mili, o que será que está passando na cabeça do Ancelotti nesse momento, né? Você já falou que ele tem um pouquinho de loucura, né, para continuar engajado. Todos temos, né? É. Boa noite, Diego, Alice, o Padilha que está aqui com a gente. Um beijo para ele também. Olha, então, sim, um traço de loucura que a gente ainda não tinha percebido, porque ele parece que vem, né? É uma empresa, a empresa que contratou ele está com o interventor, o presidente que o contratou foi destituído, o parquinho está pegando fogo e ele vem para ser, sabe aquele meme do cachorrinho tomando café, em volta tudo pegando fogo e desabando? É isso. Aí a CBF, que gosta desse fogo no parquinho, colocou lá, através do seu interventor, uma eleição para a véspera da chegada desse cara. Assim, eu fico entre o assombro e o deboche, assim, porque é para rir, né? O que que a gente vai fazer? E a eleição vai resolver o quê? O que que essa eleição vai resolver? O problema é a CBF, não o nome a ser colocado no comando da CBF. É como a gente ficar falando aqui que o mundo está acabando porque as pessoas continuam explorando combustível fóssil e vamos trocar o CEO, então, das empresas. Não adianta. A gente precisa chegar a uma nova matriz energética. Então, é mais ou menos isso. A gente tem que chegar a uma conclusão de que a CBF não deu, vamos refazer, vamos começar de novo, mas não é isso que vai ser feito, né? Então, o que que vai mudar? Nada, assim. Continuaremos assistindo e, na medida do possível, rindo, porque é isso, é um assombro e é um deboche. Mudaram as estações, nada mudou, né? Já dizia a música. Ô Alicia, nada mudou e o Edinaldo foi eleito por aclamação. Há quanto tempo faz isso? 2 semanas? 50, 2 meses? 50 dias. 2 meses quase, né? Menos de 2 meses. E agora a gente está vendo aqui que 27 federações mudaram de ideia e já articulam um outro nome, né? Um possível nome do substituto. Samir Chaldi, é isso? De Roraima. Será que mudou de lá para cá, então, para eles? O vento mudou, né? Porque todo mundo tinha votado no Edinaldo, o Edinaldo turbinou salários e agora 27 presidentes de federações... 19, acho que 19. Ai, desculpe, 19 dos 27, é isso, obrigado. Eles estão querendo esse representante de Roraima. Olha, Diego, boa noite para você, Emília, Padilha, todo mundo que está aqui com a gente, e todo mundo fingindo normalidade, né? Interventor, lista de convocação, eleição no dia 25, primeira convocação do Ancelotti no dia 26, que chega nesse mesmo dia, e a gente aqui agindo como se isso fosse a coisa mais normal do mundo há um ano, do Mundial, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O que mudou, Diego, é assim, as relações de afeto, os relacionamentos, né, os laços no mundo do futebol, eles não duram muito, né? Eles não são muito profundos. Enquanto você está me pagando, enquanto o meu salário aumentou, enquanto você me serve, todo o amor do mundo para você. Eleição unânime, né? Vamos lembrar, nessa eleição, 27 federações, mais 40 clubes, todos, sem exceção, votaram no Edinaldo. Agora, 19 federações publicamente já largaram a mãozinha do Edinaldo, os clubes ainda não se pronunciaram e segue o jogo com a CBF sob intervenção. O que muda especificamente, Diego, é a situação política do Edinaldo. Eu conversei com algumas fontes, né, especialmente advogados, e o que todo mundo diz é a decisão do TJ que afastou o Edinaldo, ela é ousada. Vou escolher um dos adjetivos que usaram que eu gostei, que é ousada, essa decisão. Então, ela passa muito menos pela questão jurídica e mais pelo enfraquecimento político do Edinaldo. Um ser político frágil, ele é abandonado rapidamente, assim, não carregamos corpos machucados nessa guerra. Fica aí, beijo para você e vamos para o próximo. É isso que está acontecendo. Ao que tudo indica, né, pelas informações que vêm de bastidores, Gilmar Mendes também já está se afastando do Edinaldo, então sobra muito pouca gente em quem ele se agarrar, né? Mas fundamentalmente o que muda foram promessas não cumpridas na eleição,
alterações no estatuto da entidade feitas na surdina para centralizar ainda mais poder na figura do Edinaldo, e uma sucessão de denúncias que davam aí, né, a entender que ele ia cair por uma via ou por outra, como aconteceu essa semana. Se não fosse no TJ, seria pela Comissão de Ética, ou seria pelo STF, né, que começa a julgar outro caso no dia 28. Então, esse enfraquecimento em várias frentes deu o sinal para os aliados de que era hora de sair correndo e achar, né, outro presidente. Então, o Edinaldo hoje, numa situação política muito mais frágil do que ele estava quando foi destituído da primeira vez. E aí, mais uma vez, né, a gente aqui dizendo coisas completamente absurdas, né? Destituído de novo, interventor de novo, seleção, né, com um treinador que nunca sequer pisou na CBF, precisando convocar uma seleção para a Copa do Mundo daqui 2 semanas e, né, segue tudo como tá, segue o jogo com esse meme maravilhoso que a Mili falou, que é o cachorrinho na casa pegando fogo e tomando seu cafezinho. Esses somos nós. Esses somos nós. Ô Mili, será que na eleição os presidentes dessas 19 das 27 federações não sabiam das denúncias contra o Edinaldo? A gente sabia, né? A imprensa sabia, a população sabia, todo mundo sabia. Eles não sabiam? O que explica, será, essa mudança de lado só agora? Pois é, assim, a gente pensa algumas coisas, né? Porque eles todos apoiaram de forma unânime. Aí o cara é destituído e no dia seguinte eles soltam uma nota dizendo precisamos de mudança, coisas mais bem assim. Em que circunstâncias eles votaram a favor? Então, eles foram obrigados a votar a favor? Essa é uma explicação, né? A outra é essa explicação mais hipócrita de você ir onde o poder está. Sabe aquela frase que eu adoro, que é do Groucho Marx? Assim, esses são meus princípios, mas se você não gostou, eu tenho outros. Então, todo mundo funciona dentro da CBF e nesse circo que envolve a CBF desse jeito, assim, olha, eu penso assim, mas se você quiser, eu também mudo de pensamento e a gente vai apoiar quem entrar aí. É muito conveniente também, mas assim, eu não vejo outras circunstâncias. Ou eles foram obrigados a votar a favor, e aí a gente precisa entender por quê, ou eles mudaram de ideia porque eles vão ao som do poder, que é muito comum. Muito comum. Ô Alicia, isso é comum porque a gente vê também que quando a pessoa perde a expectativa de poder, né? É comum que todo mundo largue o osso. E aí um nome sempre é falado. Estava até vendo aqui o chat de Wall Sport, e aí o Black Rider falou, e o Ronaldo não pode ser candidato agora? Será que Ronaldo vai tentar novamente a candidatura? Seria uma boa, Alicia, na tua avaliação? Tudo indica que não, Diego, que ele não vai tentar. Ele não fez uma força muito grande da outra vez, verdade seja dita, né? Primeiro ponto, o sistema é fechado. O sistema, ele não favorece a entrada de quem já não está dentro desse mundinho muito específico das federações. Então, basta ver que o interventor assumiu ontem e hoje, dia 16, ele convocou uma eleição para o dia 25, portanto, daqui 9 dias, e as chapas têm que ser apresentadas nos próximos 2, 3 dias. Né? Como é que você monta uma chapa com apoio suficiente das federações para ter validade em 3 dias, se você está vindo de fora desse mundo? Né? E a gente não vai tratar o Ronaldo como outsider. Ronaldo hoje é um empresário do futebol, aliás, há muitos anos, é dono de clube, né? Já foi dono de clube no Brasil, assim, não é um cara que vem de fora e vai trazer novas ideias como se, né, viesse de um universo completamente diferente. Mas o Ronaldo não é um presidente de federação, não é um presidente de clube hoje. Então, ele está fora desse pequeno núcleo que hoje e há muito tempo comanda a CBF. Então, é inviável praticamente você lançar uma chapa que tenha o suficiente apoio e assinatura das federações para ter validade em 3 dias. Então, é o que vai acontecer, né? Há essa conversa sobre o futuro presidente da Federação de Roraima, que dentro desse esquema meritocrático incrível em que vivemos no universo da política e do futebol, é filho do ex-presidente da federação, que é presidente há mais de 20 anos, e está angariando apoio. Ainda não entendi muito bem por quê, estou acessando as minhas fontes até para entender de onde viria esse apoio, inclusive ali possivelmente do Gilmar Mendes, como já corre por aí nos bastidores que ele teria. Então, assim, quem tiver o apoio, né, dos principais presidentes de federação vai lançar essa chapa. Não sei se vão conseguir articular
rápido o suficiente para ter uma chapa só e ter uma eleição por aclamação, mas tudo indica que os princípios, né, pelo menos a maioria das federações já está de olho em encontrar um representante que não vai ser o Ronaldo e muito provavelmente vai ser alguém já à frente de uma federação, ou filho de alguém que está à frente de uma federação, como é o caso em Roraima. Então, o que me surpreende nessa história, acima de tudo, Diego, e até hoje não temos uma explicação razoável, é o apoio unânime dos clubes. O apoio das 27 federações me espanta, mas não me surpreende. Ou melhor, me entristece, mas não me surpreende, porque há um controle muito grande das federações, porque elas vivem do dinheiro da CBF. Os clubes não diretamente. E a gente viu todos os clubes, todos os 40 clubes da Série A e B, apoiando o Edinaldo. Agora a gente quer ver no lado de quem eles vão ficar e que explicação eles vão dar, né? Todos os 40 presidentes, e não só a Leila, que é quem, né? Muitas pessoas gostam de nomear especificamente. Ah, mas e a Leila? É a Leila, é o Textor, né? É o Augusto Melo, é o BAP. São todos os presidentes que deveriam agora vir dar uma explicação por que apoiaram alguém, né? Com todo esse histórico que a gente está vindo aí via tona. A pergunta está no ar, né? Falta a resposta. Mili, sobre Ronaldo a gente falou um pouco ontem, né? E me chama a atenção o presidente da Federação de Roraima, até porque, todo respeito a Roraima, mas é um estado que tem um futebol inexpressivo, infelizmente, né? A gente não vê uma projeção muito grande do futebol de Roraima. E escolhido o presidente da Federação de Roraima para presidente da CBF, não é esquisito ou eu estou sendo preconceituoso? Não, assim, não é porque ele é de Roraima, né? É porque talvez a gente tenha pessoas mais interessantes, mas eu acho que o fato do Roraima não ter times na Série A ou na Série B nem fariam com que ele fosse desqualificado para assumir. A questão é que a gente precisa entender como mudar. Então, dentro da CBF, existem nomes, existem pessoas sérias na CBF. A Cris Gambaré, que foi executiva do Corinthians e transformou o futebol feminino do Corinthians, está hoje fazendo um trabalho brilhante lá. Nem se cogita alguém assim. Nem se cogita alguém que esteja, alguém mais jovem, alguém que veja futebol de um outro jeito, alguém que não seja um homem branco, cis, heterossexual. Por que não pensar num outro sujeito? São sempre os mesmos? Então não se cogita isso, sabe? O fato de talvez ele ter uma ligação com o Gilmar Mendes explicaria, né? Explicaria isso, assim. A gente sabe que o IDP está lá dentro da CBF Academy, que é o braço da CBF que trata dos cursos. Agora, a Alicia toca num ponto muito importante, assim, porque sim, é muito triste que todos os clubes tenham apoiado. Mas também é muito triste que, quando falam do apoio, se tem a Leila nominalmente, depois falem assim: o Vasco, o Flamengo, o Botafogo, a Leila. Como assim, gente? Como assim? Ou cita todo mundo nominalmente, ou cita só o nome dos times. E eu acho incrível que as pessoas não percebam o machismo nessas colocações, né? Porque ele está ali, escancarado, berrando, gritando. Tá sim. Enquanto isso, a lista de convocados está sendo elaborada em Madrid. O auxiliar técnico Juan e o diretor de seleções Rodrigo Caetano mantêm reuniões com o Ancelotti para ajustar o primeiro grupo que vai trabalhar com ele. Ou seja, a CBF está sem presidente definido, a seleção está com um treinador que ainda está no Real Madrid e a lista de convocados está sendo elaborada em outro país, né, com vários envolvidos, várias mãos. É um suco, é uma salada mista o futebol brasileiro, Alicia. Olha, Diego, eu vou falar, e todo mundo fingindo normalidade, né? Vivendo em Nárnia, escrevendo e dizendo e afirmando aos quatro ventos que a seleção está blindada do que está acontecendo na CBF. O que é uma insanidade, né, gente? O anúncio do Ancelotti foi feito de maneira completamente atabalhoada pelo Edinaldo, que 3 dias depois não era mais o presidente da CBF, hoje não temos presidente, e estão lá, né, dois executivos da Confederação que precisam ir até Madrid, porque o Ancelotti ainda é o técnico do Real, para fazer uma pré-lista com um monte de nome que o Ancelotti certamente não conhece, né? Nomes com quem ele nunca trabalhou. E, claro, ele tem um pouco mais de tempo, ele tem até o dia 26, né? Tem 10 dias para soltar a lista, a convocação oficial, final, mas esses nomes têm que estar dentro da pré-lista. Então, é insano que a gente esteja um ano da Copa do Mundo fazendo
uma convocação importantíssima para uma data FIFA chave desse jeito, né? Precisa sair 2 pessoas daqui e até lá, né, para dar uma dica, para ali as 6 mãos compor uma lista, num momento em que a confederação nem presidente tem, e supostamente vai ter um presidente escolhido um dia antes dessa convocação. Então, assim, muito pior do que a seleção tá, é difícil ficar. Então, eu acho que vai afetar o futebol da seleção brasileira? Sinceramente, acho que não, porque já está muito ruim, né? Então, mas não acho que dá para dizer que a seleção está blindada. Então, assim, tudo que está acontecendo nem toca a seleção, ninguém nem vai saber, né, o que se passou aqui no mundo de fora. Então, aí eu já acho um pouco de forçação de barra. Certo, depois do intervalo, falaremos sobre mais um caso de preconceito no futebol. Futebol feminino. As jogadoras denunciaram esse árbitro aí na partida. A gente está vendo imagens da partida entre Bragantino e São Paulo. Daqui a pouco os detalhes. Até já. Mais um caso de machismo. Para quem foi o tchau, Mili? Eu vi o tchau. O Padilha. Padilha? Tá nos bastidores. Eu vou ficar, não tô indo, não. Achei que era para mim. Falei, nossa, a Mili já tá indo. Não acabou, Mili. Foi um intervalo só. Tchau, Padilha. Padilha que estava aqui agora há pouco, tá ali nos bastidores. As meninas conseguem ver pelo Zoom, né? Quem ainda tá na transmissão, a gente não tá vendo aqui, mas a Alice e a Mili estão vendo o José Padilha, que agora há pouco falou. Imaginem vocês que estão acompanhando agora só o esporte, o Trump quer fazer um reality show com imigrantes, para ver quem ganhar o reality show vai conseguir a cidadania norte-americana. Só faltava essa, né, Mili? Contém sadismo, né? É um nível de sadismo que é um negócio assim. A gente saiu da realidade, a gente já está vivendo numa realidade paralela. Porque esse tipo de sadismo ele é considerado televisionável. Então, vamos sim fazer um espetáculo do meu sadismo aqui para vocês, que é o que o Trump quer. É grotesco em muitos diferentes níveis, né? É realmente um momento muito triste da humanidade. É isso aí. Agora há pouco o Padilha estava aqui comentando com a gente. Agora ele está saindo da nossa transmissão ali do Zoom. E sobre a seleção, Mili, o que você acha? Esse suco, essa salada mista é prejudicial? Como disse a Alicia, pior que tá não fica, né? O slogan do Tiririca. Não, realmente é prejudicial, assim. Eu estou vendo pessoas dizendo que, gente, ele nem precisaria morar no Brasil, tanto faz se ele mora onde ele mora. Como assim? Como assim? Ele vai dirigir a seleção brasileira de futebol. Não seria bom que ele soubesse o que é o Brasil, o que somos nós? As nossas sombras também, assim, tudo que a gente tem de bom, de ruim, assim, seria importante que ele conhecesse o Brasil. Como? Eu não entendo isso. Então, vamos nos deslocar até ele lá na Europa para ficar tratando disso, e daí ele continua lá, gente. Aí ele vê uns treinos lá. O que é isso, gente? A gente está onde? Eu não entendo isso, sabe? Para mim, no meu modo de ver, o treinador da seleção brasileira precisa conhecer o país, a nação, porque não é isso que a seleção supostamente representa? Eu acho que sim.